a gente não tirar o sapato de vez em quando, ao invés de estarmos abrindo uma caminhada a uma nova terra, vamos ficando num lugar muito pequeno. O Rabino Newton Bonder é escritor, palestrante e líder espiritual da Congregação Judaica do Brasil. Reconhecido internacionalmente, o Rabino é autor de 18 livros. Sob uma ótica judaica, os livros propõem, através de ensinamentos bíblicos, que as pessoas repensem suas vidas, a ética e suas escolhas. Quem tem fé são as pessoas que conseguem resgatar, né, uma relação com esse Deus, sabendo que Ele passa por esse lugar que elas achavam inimaginável que pudesse passar. Nascido em Porto Alegre, Newton Bonder é doutor em literatura hebraica. Em 2006, foi convidado a tirar os sapatos pela Universidade de Harvard e refazer o caminho percorrido por Abraão pelo Oriente Médio. Para que haja um diálogo, alguém tem que falar e alguém tem que incondicionalmente escutar. A experiência desta viagem de autodescoberta resultou no livro Tirando os Sapatos. E esta edição do Sempre um Papo convida você a também tirar os sapatos. O que a hospitalidade diz? O que é teu, é teu. O que é meu, é teu. Com você, Newton. Começa a contar pra gente sobre tudo que foi tirando os sapatos. Na verdade, eu recebi um convite, né, há 2 anos atrás, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e que já há alguns anos tem um projeto chamado Os Caminhos de Abraão, o Caminho de Abraão, perdão, no singular, e que é um projeto que foi desenvolvido pelo Departamento de Negociação de Conflitos da Universidade, e é um departamento que busca gerar projetos que possam melhorar a qualidade de tolerância, de aceitação entre grupos, particularmente grupos que estejam em conflito. Então, eles imaginaram a criação de um caminho semelhante ao que hoje em dia se tornou bastante comum e de interesse comum, como o famoso Caminho de Compostela, né, na Espanha. E imaginaram a criação de um caminho, né, mais ou menos nos mesmos moldes, onde pessoas pudessem caminhar e fazer uma espécie de uma peregrinação, uma caminhada de reflexão, justamente pelo trajeto onde o patriarca Abraão teria percorrido, né, ele que no texto bíblico e na verdade, para as 3 tradições bíblicas, né, judaica, cristã, muçulmana, ele representava um patriarca comum. Todos tinham nele um modelo, uma pessoa muito especial. Então, a ideia seria isso, seria gerar um caminho, né, onde as pessoas pudessem ir, passando pelos vários países, né, desde o lugar onde ele nasceu até o lugar onde está sepultado, que hoje se encontra nos territórios palestinos, na cidade de Hebron, e poder fazer essa caminhada com a intenção de ampliar, digamos, comercialmente a região, desenvolver comercialmente aquela rota e, ao mesmo tempo, permitir que caminhantes, peregrinos das 3 religiões pudessem ali interagir, conhecer as culturas da região e, ao mesmo tempo, talvez entre eles, ir se conhecendo e diminuindo o estranhamento, né, as diferenças, reconhecendo o quanto cada um tinha em comum com o outro. A verdade é que vestimos camisas, introjetamos papéis e subscrevemos causas e ideais que se tornam partes indissociáveis do que somos. Calçados com esses sapatos, fazemos nossa caminhada pela vida. O Criador terá que nos dizer de tanto em tanto: descalça teus sapatos, porque o chão em que pisas é sagrado. Essa era a proposta de Harvard, e a proposta era, pela primeira vez, fazer o trajeto, né? O trajeto, na verdade, imaginado, e que vai demorar alguns anos para que isso aconteça, né? Sai do lugar de nascimento, né? que
que é disputado, existem vários lugares, mas o texto bíblico apresenta como vindo da cidade de Ur, né, no Iraque, mas ele se desloca até a cidade de Haran, que hoje fica no sul da Turquia, né, no centro-sul da Turquia, e lá ele ouve o chamado de Deus, que diz para ele, vai, literalmente, se você olha o texto bíblico, ele diz, vai em direção a si mesmo, a terra que eu vou te mostrar. E ele então começa esse percurso, né, que nós fizemos, passamos pela Turquia, pela Síria, pelo Líbano, pela Jordânia, pelos territórios palestinos, e, na verdade, terminamos, não só fomos ao lugar do sepulcro dele em Hebron, mas terminamos na cidade de Jerusalém, num encontro entre vários grupos, várias organizações pela paz, palestinos, israelenses, e essa foi a viagem. O que foi interessante? Para mim, particularmente, foi o processo, né, nós éramos 23 pessoas, éramos 3 religiosos, um de cada uma das religiões, eu como judeu, rabino, havia um padre italiano que já há vários anos mora na Síria, e havia também um sheik de origem turca, e haviam pessoas que trabalham em organizações não governamentais pela paz, né, de vários lugares diferentes, pessoas da Universidade de Harvard e algumas pessoas que trabalham na área de mapeamento e também de caminhadas, né. Então nós éramos um grupo muito diverso, passando por lugares muito diversos, lugares conflituados, né, e conhecendo um pouquinho as culturas e principalmente o que cada uma delas falava sobre esse personagem Abraão. Porque passamos a vida batendo a porta pelo lado de dentro, o que nos faz alucinados a ponto de pensar que estamos encarcerados e que a liberdade está do lado de fora. Esse livro ele foi feito, né, uma parte dele são entrevistas com uma jornalista, com a Tânia Menai, uma jornalista que vive hoje em Nova York, e nessas entrevistas eu conto a viagem, né, por onde passamos, algumas coisas que foram acontecendo, né, relato literalmente da viagem. E no outro pedaço do livro, que vai sendo intercalado, eu vou falando sobre a viagem interna, sobre o que vai acontecendo comigo nesse processo de tentar me abrir à escuta do outro, né, não só da tradição do outro, das várias teologias, né, que haviam em torno da figura de Abraão, mas principalmente andando por aqueles lugares onde, de novo, por conta do conflito, existe tanto ódio, que é o que, na verdade, produz a violência, tantos ressentimentos, e essa caminhada me fez justamente lembrar de uma passagem do texto bíblico, que é a passagem onde Moisés, diante da sarça ardente, né, quando Moisés se encontra primeira vez que ele tem a presença de Deus revelada a ele, Deus diz para ele: tira o teu sapato e pisa em solo sagrado. Diz a tradição mística que a criação é um ato de encolhimento de Deus. Para que o universo pudesse existir onde tudo era composto por Deus, o Criador teve que se contrair para gerar um espaço destituído de si. Este abrir mão de si, este esvaziar de seu espaço, esse acomodar para que a alteridade tivesse lugar, é um vazio profundo demais para quem não tem consciência. E através dos tempos, os comentaristas se fizeram essa pergunta, né? O que quer dizer tirar o sapato? Eles mesmos foram respondendo, dizendo que o sapato é aquilo que se conforma ao nosso pé, aquilo que dá uma estrutura e que a gente se sente acomodado
essa estrutura do sapato. E que tirar o sapato significaria a possibilidade de pisar o chão sagrado, significaria a possibilidade de sair do seu pensamento, sair da sua visão e acolher uma visão mais ampla, que não fosse só a da sua mentalidade, ou da sua tradição, ou da sua identidade. Mas eu fui, aos pouquinhos, sendo bombardeado por, eu acho que, uma série de situações e de leituras que foram me levando a um lugar talvez mais profundo, que eu não imaginava, né, nesse sentido de ouvir o outro, de escutar o outro de uma forma incondicional, ao invés desse lugar talvez politicamente correto, onde a gente ouve o outro, mas ouve o outro com restrições, ou às vezes até mesmo com um silêncio diplomático, com uma maneira, digamos, né, que seja conveniente, né, as interações, e a caminhada me produziu um efeito mais profundo nessa escuta. O livro é um pouco essa coisa de como uma pessoa que tem uma identidade muito forte, né, sou um judeu, sou rabino, né, como que uma pessoa com uma identidade muito forte, como que você faz para escutar o outro, verdadeiramente escutar o outro, não num ato de tolerância. Tolerância muitas vezes é essa ideia de tolerar, né, aguentar o outro, né? Então, foi uma experiência mesmo muito profunda, assim, de acolher o que o outro estava dizendo. Sempre que, no meio de uma discussão, imploramos com a expressão "me escuta", estamos exortando o outro a pisar no chão com seu pé desnudo. A liberdade do pé descalço é ameaçadora à identidade pessoal. Toda identidade precisa, de tanto em tanto, de uma reengenharia. Você precisa tirar esses sapatos, porque senão você vai acabar virando vira um fetiche, ou vira uma idolatria, né? Onde você, na verdade, cultua o próprio sapato, quando o sapato nada mais é do que um instrumento. O convite para tirar os sapatos do Newton Bonder, eu entendo como a nossa abertura de espírito à mensagem do outro, para, como ele diz, haver um real diálogo entre as pessoas. Já foi um grande desafio ficar com 23 pessoas. Como é que foi a reunião desse grupo escolhido para o Harvard? Como é que foi essa escolha? Como é que foi conviver? Como diz você na primeira parte, você fala de todas as dificuldades da sua viagem, como qualquer um outro. Da outra parte, você fala dos proveitos que a viagem está trazendo para você. Então, quando você fala assim, o maior desafio é conviver praticamente com o outro, respeitar o outro nos limites do outro, como é que foi esse período com essas 23 pessoas? Qual foi o seu maior desafio? Não, o maior desafio, ele vem de que as pessoas, quando você está lidando com uma situação, uma região conflitada, e muitas vezes não é só a região, né? Você vê que as próprias tradições religiosas, muitas vezes tiveram momentos difíceis, né? de convivência, de não aceitação uma da outra. O que eu acho que era, obviamente, muito difícil é que, por exemplo, a pessoa que muitas vezes dividia comigo, né, às vezes, nós ficamos muitas vezes em lugares mais inóspitos, no deserto, etc. Às vezes ficávamos em hotéis, em lugares cidades maiores. E uma das pessoas que dividia o quarto comigo era uma pessoa extremamente interessante do Paquistão, né, de uma ONG no Paquistão, mas ele tinha um ódio, se puder usar essa palavra, que é muito ruim, né? Mas era o sentimento mesmo que ele tinha. Ele tinha um ressentimento, né, com o Estado de Israel, né? Ele que recebia sempre a informação da cultura, da mídia do país e tudo mais. E nós nos encontramos no aeroporto na Turquia. Ele não sabia que eu era
nem judeu, nem rabino. E nós tivemos uma convivência muito boa, muito próxima, até que ele descobriu quem eu era, né? E ele ficou no início muito incomodado com isso, mas, ao mesmo tempo, muito intrigado, né? Porque nós já tínhamos uma relação, já tínhamos uma amizade, e foi um aspecto muito interessante da viagem. Ouvi muitas vezes dele, e não foi só dele, em vários lugares onde a gente ia, ouvi coisas muito pesadas, né? Percepções, julgamentos muito pesados que, de alguma maneira, atingiam a minha identidade, né? E, ao mesmo tempo, conviver com isso, dar isso o tempo, né? Sem que você seja só reativo a isso, né? Oferecer o tempo e a escuta, né? Para que a gente comece a entrar realmente numa situação de diálogo. É como se Abraão descobrisse os 3 maiores segredos da vida. O primeiro sobre si mesmo, que foi criado à imagem e semelhança do divino. O segundo sobre o próximo, não há outro porque tudo é uma manifestação de Deus. E o terceiro sobre o comportamento mais importante em um ser humano, ser compassivo e acolher, hospedar. Eu nunca tinha me dado conta qual era a grande qualidade de Abraão, né? As tradições normalmente apontam Abraão como alguém que era muito próximo de Deus, talvez o primeiro monoteísta, né? Era sempre assim uma figura assim. A verdade é assim, que se você perguntar para as pessoas, né, quem foi Abraão e o que fez Abraão para ser guardado 4.000 anos depois na história, nós usamos essa palavra, foi um patriarca. O que quer dizer isso? Né? Mas a verdade é que Abraão tem um peso muito importante nas 3 tradições, e talvez todo o Ocidente, né? Porque Abraão não era questão só da relação dele com Deus. Abraão é o primeiro indivíduo, por isso ele é um ser da civilização, né? Ele é o primeiro indivíduo que deseja passar valores que ele tem aos seus filhos. Para seus filhos, Abraão deixa um legado que é em si o seu desafio maior. Como tolerar diferenças entre semelhantes? Como reconhecer o indivíduo como um igual e, ao mesmo tempo, outorgar-lhe o direito de ser um outro? Em geral, não toleramos as duas coisas. Na verdade, ele personifica o indivíduo que inventa a identidade. Essa é a grande questão de Abraão. O que todos nós vivemos? Nós vivemos, e quando nós desenvolvemos uma visão do mundo, nós temos valores. E queremos passar esses valores para os nossos filhos, né? Talvez até simbolicamente, essa terra para onde Abraão se dirige é uma terra que honre, né, exatamente esse crescimento dele, aquilo que o ser humano aprende como valores, e você podendo passar isso para os seus filhos, e supondo que os seus filhos levem adiante e aperfeiçoem esses valores. A identidade é algo muito rico para todos nós. Por isso nós buscamos as nossas origens, nossas tradições. Mas a nossa identidade, em algum momento, ela pode ser também tóxica, né? Se a gente não tirar o sapato de vez em quando, né, e não pisar no chão, um chão que é universal, um chão que é mais amplo do que muitas vezes a visão que a gente herda da nossa tradição, dos nossos pais, a gente, ao invés de estarmos abrindo uma caminhada a uma nova terra, vamos ficando num lugar muito pequeno, muito exclusivo, né? Um lugar que segrega, um lugar que não deixa o outro se aproximar, né? A não ser que o outro seja conveniente, que o outro não ameace os meus fundamentos, né? Não coloque em xeque os meus fundamentos. E é exatamente o contrário. Toda identidade precisa, de tanto em tanto, de uma reengenharia. Você precisa tirar esses sapatos, porque senão você vai acabar virando vira um fetiche, ou vira uma idolatria, né? Onde você, na verdade, cultua o próprio sapato, quando o sapato nada mais é do que um instrumento.
numa caminhada, né? Para que a gente usa um sapato? A gente usa o sapato para não machucar o pé, né? Essa era a razão da invenção do sapato. Ao mesmo tempo, se você nunca mais puder tirar seu sapato, né? Todos nós experimentamos isso. Hoje é uma coisa comum, as pessoas, inclusive, você vai ver qualquer ato que queira simbolizar mais conexão com a vida, mais conexão, vai tirar o sapato e botar o pé descalço no chão, porque é dali que vem a nossa força, a nossa raiz maior. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abraão aposta, tudo o que ele quer é uma descendência. Ele quer ser o pai, tanto que o nome dele em hebraico é Avraham, quer dizer o pai de uma multidão. E ele passa a vida inteira com muita dificuldade de ter filhos. Esse é o relato do texto bíblico, né? A esposa dele, Sara, isso pela vertente, obviamente, judaico-cristã, pela vertente islâmica, há uma leitura diferente, né? Mas pela tradição judaico-cristã, ele não consegue ter filhos, só vai ter filho, né? Pelo texto bíblico judaico-cristão, ele tem um filho, que é Ismael, que é filho da serva, né? da sua esposa Sara. Mas da esposa, o que seria o filho, segundo o texto bíblico, legítimo, ele só tem esse filho na idade avançada de 100 anos. Né? E na situação familiar que ele tem lá, ele, em dado momento, só tem esse filho. O que acontece? Em dado momento, no texto bíblico, e para a maioria das pessoas isso é um lugar assim, extremamente chocante, Deus, que é a voz que vem das profundezas, né, do ser humano, Deus diz para ele algo que é a única coisa que ele não queria ouvir. Deus diz para ele: sabe o teu filho, o único filho, esse em quem você ama, esse em quem você projetou todos os teus sonhos e o futuro está dependendo justamente dele. Pega esse filho e sacrifica ele para mim. Em dado momento, Deus diz para ele: você quer ser íntegro? Quer ser verdadeiramente íntegro? Então saiba que o que você está construindo não é o seu projeto. Você poderia sacrificar o seu projeto? Depois de tudo que você viveu, você seria capaz de desconstruí-lo em nome do verdadeiro projeto. A integridade do ser humano se faz pelas nossas construções. Só que em dado momento, as nossas construções podem se tornar um fetiche para cada um de nós. E aí cada um de nós tem que, de tanto em tanto, quebrar esses ídolos ou esses fetiches, tirar o sapato, voltar a tocar o solo sagrado, se alimentar. Para a maioria das pessoas isso é um momento impossível. É um momento que representa o abdicar, né? O abrir mão da sua própria identidade. É um lugar onde você se imagina talvez se perdendo seu fundamento. Né? Quando, na verdade, esse é o lugar onde você, na verdade, renova aqueles fundamentos, porque o mais incrível é que quando você tira o sapato, você não deixa de acreditar, ou você não deixa de ter uma relação com todo o seu passado, com toda a sua crença, com toda a sua visão de mundo. Só que ela, arejada, ampliada, ela é modificada. Só o dia que todo mundo tiver muito lixo em casa, todo mundo vai ter prosperidade. O que a hospitalidade diz? O que é teu, é teu. O que é meu, é teu. Eu acho que esse modelo, igual o Rabino falou, tem que ser repensado, essa globalização, eu acho. A globalização é eu que estou falando. Tem que ser repensada.
porque para trazer a harmonia no mundo, a paz, né? Está no meio de um turbilhão, que é essa crise econômica financeira. Você acha que é uma crise muito mais, é uma crise mais financeira do mundo capitalista, ou também é uma crise de valor? Eu acho que é uma crise muito grande. Ela talvez, o meu medo é que ela passe rápido. Ela podia durar mais um pouco, né? Não, é o que eu quero dizer, deixa eu deixar isso claro. Né? Que ela passe rápido, porque rapidamente os mesmos mecanismos de um velho modelo sejam usados, né? Você põe lá o máximo de lenha na fogueira para manter a máquina funcionando, quando a máquina está explodindo. Tá? Então, assim, o meu medo é que muitas das soluções que a gente está vendo sejam onde arranjar mais lenha para manter a máquina no mesmo pique, da mesma maneira. Na verdade, a gente está num processo, e os líderes, de alguma maneira, os bons líderes, entendem isso. Nós estamos num momento de, eu acho que, rever todo um projeto que durante 200, 300 anos, né, alimentou todo o horizonte da humanidade, que é a ideia do crescimento, e a gente vendo os recursos. Né? Uma das coisas que mais dava prazer aos professores de ciência ensinar era o quanto Malthus, né, uma figura de Malthus, que lá atrás disse que ia faltar comida, né, no século XX, porque a população crescia desordenadamente, crescia geometricamente e a comida aritmeticamente. Né? Então, que ia faltar comida, e que, graças a Deus, inventamos a industrialização e fomos para esse lugar. A verdade é que há um problema nesse projeto ilimitado. Há um problema nessa ideia, no sonho que se transformou no sonho da nossa civilização, que é da gente poder ter, digamos assim, prosperidade e paz, na medida que a gente consome infinitamente. Que a vida hoje, que tem uma longevidade cada vez maior, é um consumir constante. Como é que as pessoas na China, no Nordeste, não sei o que lá, não vão ter todas as coisas que as pessoas nas grandes cidades hoje têm, o micro-ondas, a lavadora de prata, e aí começa a se olhar, inclusive, o modelo americano, onde as pessoas têm, e todos nós entramos nesse modelo. Né? Nós temos hoje, se você olhar na gaveta das casas, nas cidades onde há mais prosperidade, você vai encontrar ali dezenas de objetos, antigos gravadores, telefones celulares, antigos DVDs, né? Uma parafernália de coisas que a gente vem acumulando. E esse é o sonho da nossa sociedade, é fornecer isso para todo mundo. Só o dia que todo mundo tiver muito lixo em casa, todo mundo vai ter prosperidade. Né? Acho esse modelo muito complicado. A figura de Abraão, nesse sentido, era uma figura muito incrível, porque o que movia Abraão? Né? O grande consumo de Abraão, que eu acho que é o segredo, é o modelo. Né? O grande consumo de Abraão era trabalhar sobre si mesmo. Né? O ser humano fica, às vezes, trabalhando sobre outras coisas, fazendo outras coisas, né? Tentando criar outras coisas. Quando aquilo que é o objeto do nosso trabalho, e infindável, né? Durante toda a nossa vida, somos nós mesmos. Se fosse solicitado para você uma definição do que seja a evolução humana, o que você diria? A palavra que eu aprendi nessa caminhada em relação a Abraão: hospitalidade. Uma palavra que eu sempre passei ao largo dela, nunca achei uma palavra muito... Para mim, hospitalidade é assim, um gesto bacana de você abrir espaço na sua casa para o outro. Mas hospitalidade na verdade, é um despojamento. É um despojamento em que você, na verdade, oferece o que é seu ao outro. É um outro modelo de consumo. Normalmente, o que a gente considera na cidade, na nossa relação que nós temos, o que é mais justo é o seguinte: o que é teu, o que é meu, é meu.
Se eu respeitar o que é teu, a propriedade sua, e você respeitar a minha propriedade, nós somos dois grandes cidadãos. Né? O que a hospitalidade diz? O que é teu, é teu. O que é meu, é teu. O que se traz para casa quando se é anfitrião é um outro, que não é uma cópia de nós sob a camuflagem de um outro. Não são as nossas expectativas que devem ser saciadas, mas a necessidade de um outro. Isso aqui é da ordem do absurdo no nosso modelo. Né? O que está fazendo? Você está abrindo mão dos seus direitos. Né? Na verdade, a pessoa que tem essa condição de desapego, né? É uma pessoa que está, obviamente, consumindo outras coisas. Ele não é dependente, né? E aqui dependente quase que no sentido da dependência, como nós temos numa dependência química, ele não é dependente daquilo que ele tem. Mas, repito, ele, na verdade, ele molda a si mesmo. Ele é a matéria-prima da vida. Né? E, então, assim, acolher o outro, e essas eram as histórias que no caminho ia ouvindo sobre Abraão, que eram muito, muito impressionantes. Né? Por exemplo, uma história da tradição islâmica que diz que Abraão um dia recebe, ele gostava muito de receber, ele era hospitaleiro, era a maneira dele praticar a sua espiritualidade, era acolher pessoas. Isso vem do texto bíblico, mas muitas lendas sobre isso. Uma dessas lendas conta que um homem de 70 anos passa pela tenda de Abraão, que segundo as tradições tinha os quatro lados abertos, portanto, era uma tenda aberta ao mundo, né? Não fechada, mas aberta ao mundo. E esse homem de 70 anos se aproxima e diz, não, entra aqui, eu faço questão, entra. Uma coisa muito do Oriente Médio, né? da tradição árabe, da tradição judaica também. Entra aqui, toma alguma coisa, come alguma coisa. E esse senhor entra e senta, e ele senta aqui que eu vou preparar um banquete para você. Enquanto ele está preparando, esse senhor começa a falar coisas. E entre as coisas que ele diz um monte de coisas que Abraão, na contramão do que acredita Abraão. Começa a falar de vários deuses, começa a falar de uma percepção de mundo totalmente contrária àquela que Abraão tem. E num dado momento, Abraão pensa assim, mas meu Deus do céu, olha quem está na minha casa. Um idólatra, um sujeito como esse cara aqui, e eu preparando a comida para ele. E de repente ele ouve, né, segundo essa lenda, ouve a voz de Deus, e a voz de Deus diz para ele, Abraão, esse homem tem 70 anos. Há 70 anos que eu dou para ele comer café da manhã, almoço e janta. Eu nunca perguntei o que ele pensa, o que ele acredita. Você, para dar a ele uma refeição, está condicionando a quem ele é. Cai a ficha para Abraão. Né? Essa condicionalidade de aceitação do outro, de ajuda ao outro, desde que o outro esteja, digamos assim, dentro daquilo que é do meu interesse, dentro da minha agenda, dentro da minha perspectiva, dentro do meu olhar, isso na verdade não é a hospitalidade. A hospitalidade é levar para dentro da tua casa um outro. Um outro não é uma extensão de você. Né? Um outro é simplesmente fazer lugar, arrumar um lugar para que um outro, e um outro pode ser realmente outro, entre dentro da sua casa e lá esteja. Então, assim, esse movimento que é difícil, muito difícil, verdadeiramente muito difícil, foi o que a viagem, na verdade, foi construindo em mim. Muitas vezes eu ouvia falas que eram extremamente agressivas à minha identidade. Né? Algumas sem querer, simplesmente porque elas iam de crenças diferentes ou de formas diferentes de ver as coisas. Algumas outras eram direcionadas por ressentimento, etc., tinham um teor agressivo. Mas o que era mais fantástico era o aprender de uma escuta que, de novo, não era diplomática. Era uma escuta que doía, porque ela era escutada, não era repelida,
né, ou por uma forma de alienação, ou fingir que não era comigo, ela era acolhida. Mas é o que eu estava hoje dizendo, né? Na verdade, o diálogo, o que é um diálogo? É o reconhecimento de que existe um outro, quando a gente está falando, né? Para que haja um diálogo, não são duas pessoas falando. Para que haja um diálogo, alguém tem que falar e alguém tem que incondicionalmente escutar. Se não tiver alguém incondicionalmente escutando, não há um diálogo. Incondicionalmente escutar não quer dizer que você concorda com tudo que o outro está dizendo, mas você está acolhendo o que o outro está dizendo, né, como sendo, da perspectiva do outro, verdade. Normalmente, a escuta condicionada vai dizendo, não, mas ele não sabe direito, não conhece direito as coisas. Você vai desmontando, né, sem oferecer verdadeiramente credibilidade e legitimidade à fala que fala. Então, essa hospitalidade da escuta que acolhe o outro, e que põe em risco tudo o que você tem. Porque se você não condicionar a sua escuta, o outro pode estar dizendo uma coisa que não te interessa. O outro pode estar dizendo uma coisa que vai na contramão dos seus interesses, das suas crenças, da sua forma de ver as coisas, né? O outro pode estar dizendo coisas que lhe colocam diante dos seus medos. Mas só esse lugar realmente resgata um diálogo. E essa foi a caminhada para mim, né? A capacidade de ficar ouvindo e acolhendo as falas, numa hospitalidade que é uma sabedoria muito profunda, né? que a civilização não ainda alcançou, mas que as pessoas, às vezes, no seu lugar mais simples, mais humilde, no dia a dia, praticam com muita maestria. Você está descalço, você está sem vaidade, você está despido. Você está naquele momento, quase vamos dizer assim, nu perante o outro. E você se mostra, que você doa. Então você, quando não tirar o sapato, quer dizer o seguinte, você se renovar. Você está pisando um solo sagrado. Os segredos que você vai descobrir, eles não são contados por um terceiro. Eles são descobertos em você. Você ali como, né, há uma reza na tradição judaica que diz que como a pessoa o artista trabalha a cerâmica, é o ser humano trabalhando a sua existência. Né? Como o sujeito que faz o vidro, né, é o ser humano moldando a sua existência. Ou, em outras palavras, Abraão teria bancado sua busca pelo bom, mesmo em detrimento do certo, apenas para si, ou teria instaurado um processo transformador entre as gerações. A escuta, como você falou, ela às vezes requer um tempo, e requer uma reflexão, e requer uma aceitação do outro. Mas o diálogo, ele requer uma resposta. Então, como conciliar tudo, o tempo, a reflexão, e ao mesmo tempo uma resposta para que o diálogo se estabeleça? O grande problema do ser humano e da identidade do ser humano é como legitimar as vozes que a gente tem dentro da gente. Tá? Você vê que Abraão, na história do filho dele, que é um momento assim, climático, né? Naquele instante, primeiro Deus diz para ele, vai e mata teu filho. E depois ele ouve, aparentemente o mesmo Deus, e diz, não mata teu filho, mata um cordeiro no lugar dele. Né? Como ele sabe que essa voz é a mesma voz se desdizendo? Como ele não tem dúvida que de repente a verdadeira voz,
a voz do fundamento era a primeira. E a segunda voz era uma voz demoníaca, ou de uma fala que não deveria, né? Ou, como ele sabe que a fala do bem, que é não mate teu filho, né, é a fala verdadeira, e a do anterior era uma fala satânica. Como ele mantém as duas falas juntas? Eu acho que aqui em Abraão, e de novo, não é um Abraão menino, é um Abraão vivido, um Abraão com uma idade avançada, um Abraão que o que ele mais quer é ser íntegro. Esse é o compromisso que ele tem, é ser íntegro, não ser obediente, como muitas vezes as tradições querem dizer. Olha o modelo de obediência, Deus manda, mata teu filho, você mata teu filho. Manda ele para a guerra, em nome de Deus, e morre lá, né? Não é isso que é a qualidade de Abraão. A qualidade de Abraão, né, e na alma e moral isso aparece bem claro no texto, é um Abraão que não quer abrir mão da identidade dele, não quer abrir a mão do passado, ele não quer abrir mão de uma cultura, de uma voz que diz para ele, o certo é fazer isso que eu estou te dizendo. Ao mesmo tempo, ele não se entrega só à voz do passado, ele aguarda uma voz do futuro. Ele fica nesse lugar do presente, que é onde é a obrigação dele, né? Por isso eu digo, o passado tem voto, mas não tem veto. O único que tem veto é o presente, né? E ele media entre o passado e o futuro. E é esse lugar que Abraão, dilacerado, fica. Aparentemente obediente, mas atento à voz que diga, a qualquer momento, não faz isso, né? Qualquer vacilação nesse momento, ou de se agarrar à voz do passado, ou de querer inventar uma voz do futuro que ainda não existe, uma moral que ainda não existe, uma resposta que ainda não existe. Qualquer hesitação, qualquer vacilação, ou precipitação, melhor, em relação a um dos dois, não querendo viver aquele presente tenso entre uma ordem e um outro comando, né, não é íntegro. E o ser humano, no seu lugar mais magistral, o lugar mais espetacular das nossas vidas, o lugar de melhor bem-estar das nossas vidas, é o lugar em que a gente é íntegro, inteiro. Né? A nossa sociedade vai dizer que os melhores momentos da vida são o ápice de uma relação sexual, né? Se for só física, não é, né? Pode ser se for integral, se naquele ato você estiver totalmente pleno, né? Não num fetiche, não numa situação onde você está ali vivendo algo que não é o que está verdadeiramente ali acontecendo. Então, essa escuta, ela tem a ver com essa sintonia fina com o presente, com a capacidade de ficar no presente e não ser enganado nem pelas vozes do futuro, nem pelas vozes do desejo do que vem a ser, e permanecer íntegro. Como se faz isso? Exatamente como se faz isso? Mau senso para você também. Eu quero saber, por favor, sobre como foi escolhido o formato, como foi dada a participação da Tânia Menai, da jornalista, que é muito bacana, e como foi escolhido o começo, o meio, o fim, desde a ideia se apresentando na sua cabeça, como foi o processo mesmo de escrita? Quando eu voltei da viagem, eu estava muito mexido, né, com essa questão do quanto eu estava desmontando a minha identidade, com muito medo, porque, na verdade, a minha identidade não é só minha. A minha identidade, eu sou, como representante, muitas vezes, de um grupo, eu tenho que sempre... Tem outros aspectos, essa questão da identidade para mim, né? Então, assim, eu queria muito poder reproduzir uma viagem que foi muito bacana e cheia de tensão, porque era por lugares diferentes, a gente passando pela Síria, que era um lugar, como judeu e rabino, nunca imaginei que eu ia visitar a Síria. Nós entramos no Líbano, numa área onde é a área do Hezbollah, que tinha poucos meses antes entrado numa guerra bastante pesada lá no norte de Israel e no sul do Líbano, né? Houve ali um conflito, poucos meses antes a gente entrou naquela área. Então, assim,
era assim um pouco entrar na jaula do leão, né? Ao mesmo tempo desmistificando isso. Porque se eu não quero ser ingênuo em relação às questões políticas, à complexidade de tudo que lá existe, mas o povo da região, o povo daquela região, de todos esses países que eu fui passando, era extremamente hospitaleiro. E esse povo não dava medo. Então, eu queria relatar um pouco a viagem e queria relatar a outra viagem, que era a viagem teológica, onde esse Abraão apareceu para mim, o Abraão que era não só o meu Abraão, porque o mais bonito da história de Abraão é que existem duas famílias. É quase como assim, aquele pai que tem duas famílias. Nós estávamos num lugar na Turquia e tinha um rapazinho que estava nos acompanhando e uma hora se afastou todo mundo e ele virou para mim, ele não sabia quem eu era. O senhor sabe a história bíblica? Eu digo, mais ou menos. Eu vou lhe contar. Abraão tinha uma mulher legítima e tinha uma outra que era a outra. O senhor sabia disso? Não sabia. Então, a legítima era a Agar. A outra era uma tal de Sara. E você ouve aquilo e, ao invés de pensar assim, ele nunca leu direito, ou o que ele lê é errado, em vez de você pensar isso, você se dá conta, uau, olha o que eu digo do outro. Eu digo a mesma coisa do outro. Tinha uma mulher que era a verdadeira e tinha a outra. É do filho da verdadeira que segue a tradição. De repente a escuta, ela não está mais no lugar teológico. Ele está no lugar do respeito ao outro. Nós somos os dois filhos disputando por um único pai. Quem é o filho legítimo? Então, esse tipo de experiência eu queria relatar eu mesmo. Eu, escritor, quero escrever isso. Mas eu escrever uma viagem, eu não sei se você escrever viagem, sabe? Viagem mesmo, um roteiro de viagem. Aí a Tânia, que é muito minha amiga e que é uma pessoa ótima e que tem um olhar assim com muito humor para as coisas, um olhar jornalístico mesmo. Eu digo, Tânia, faz o seguinte, como é que eu vou ter duas vozes? Só posso ter duas vozes se eu escrever eu mesmo e se eu falar para você e você reproduzir o que eu estou falando. Então, na verdade, tem ali duas pessoas falando, uma por intermédio da Tânia, que fez isso jornalisticamente, e outro que era eu, no sentido escritor, escrevendo ali profundamente o quanto aquilo tinha me impactado. Aí, quando isso se ficou claro como forma, foi bem fácil fazer esse livro. Seja lá quem você for, e seja lá onde estiver, não tenha medo de tirar os sapatos. Essa não é uma rebelião contra as identidades, muito pelo contrário. Todos precisam de calçados para efetuar a viagem com maior conforto. Apenas não deixe que seus calos retirem sua sensibilidade e a capacidade de transformá-los para que continuem a oferecer conforto em vez de sofrimento. Eu queria assim, que você definisse com uma palavra o que foi para você tudo isso, o caminho de Abraão. O que foi essa peregrinação espiritual? Deixasse uma mensagem nos presentes. Eu ali me senti acolhido em lugares que poderiam ser muito hostis do ponto de vista da minha identidade, da minha cultura, da minha pertinência, lugares que teriam tudo para ser vistos como o lugar dos outros, um lugar hostil, mas me senti acolhido, me senti recebido numa hospitalidade que é uma sabedoria muito profunda, que a civilização não ainda alcançou, mas que as pessoas, às vezes, no seu lugar mais simples, mais humilde, no dia a dia, praticam com muita maestria. Quando a gente percebe que a gente está não só gerenciando os recursos desse planeta, e não é só para a gente garantir que a gente não vai morrer por efeito estufa, ou por poluição, ou por falta de alimento, não é só garantir isso, mas é produzirmos juntos uma cultura
irmos para essa terra sonhada por Abraão há 4.000 anos atrás, uma terra construída de identidade, mas uma identidade que de tanto em tanto tira os sapatos, pisa novamente, não na sola, mas no solo, né? Resgata aquilo que de mais verdadeiro existe e continua construindo essas identidades a partir disso que é verdadeiro e não de deixar essas identidades serem mofadas, delas ficarem aprisionando a gente e elas impedirem a gente tanto de uma escuta mais ampla quanto da possibilidade de uma convivência de mais qualidade.